Abre, por favor, Tiago capítulo 4, verso 6. Está após Hebreus. Vai lá para o final da Bíblia e vem para trás. Você vai achar rapidinho Tiago. Vem Apocalipse, depois vem atrás, vem João. Tiago 4, verso 6. Iremos dar continuidade na mensagem sobre adoração. Coração de adorador. Hoje, com o subtema chamado As características de um coração adorador. Tiago 4, verso 6. As características de um coração adorador. Aleluia. Glória a Deus. Na mensagem anterior, nós aprendemos Cristo como nosso modelo de adoração. E agora iremos ver as características de quem tem um coração adorador. Tiago 4, verso 6. Deus abençoe. Ei, papai maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Vamos orar enquanto alguns terminam de achar o nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, ó Pai, para bendizer, adorar e exaltar ao Senhor. Pai Santo, nada somos sem a tua presença, Pai, e o Senhor se faz presente, nós cremos. Pai Santo, em nome de Jesus, fale conosco na tua santa e gloriosa palavra, ó Pai. Não seja eu, ó Pai, mas sim o Senhor falando comigo e com a tua igreja, Senhor Deus. Espírito Santo, abra a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos, para, Senhor Deus, conhecermos mais o Senhor e também praticarmos, ó Pai, a tua santa palavra em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 4, verso 6. Esperar terminar de achar. Glória a Deus. Diz assim: antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pode se assentar, por favor. Tiago. Esse Tiago é o irmão de Cristo. Para quem não conhece esse escritor aqui, ele é o irmão de Jesus Cristo, nascido de Maria, na qual ele veio ser um grande líder naquela época da igreja, naquela região. E essa carta, no versículo 6, ele traz uma característica de um adorador. Qual característica é essa, pastor? Um adorador verdadeiro, uma pessoa que tem um coração de adorador, essa pessoa não é orgulhosa, não é egoísta. Essa pessoa ela é o quê? Humilde. E aonde Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, enche essa pessoa de graça. Aonde, por onde essa pessoa passar, todos que olharem para ela vão ver assim: peraí, essa pessoa, ela não se ensoberbece com as coisas que tem. Essa pessoa não é orgulhosa, não é avarenta. O que acontece com essa pessoa que tem tudo, mas não é assim? É porque ela é humilde, porque essa humildade vem do Espírito Santo. A gente tem costume de dizer assim: olha, eu sou humilde, aquela pessoa é humilde. Não, não. O ser humano em si não é humilde. O ser humano em si é orgulhoso. O ser humano em si, eu falo de mim, todos nós somos carne. Todos nós, sem o Espírito Santo, somos orgulhosos. Somos egoístas. Somos avarentos. Mas com o Espírito Santo, aí que está a graça do Senhor. É através dele que você e eu temos a humildade para sermos diferentes do que o mundo é. Para sermos verdadeiros adoradores. Em Salmo 51, 17 diz que os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha que interessante, quem tem a humildade de Deus, pelo Espírito, um coração de adorador verdadeiro, todos os dias, não importando o momento bom que está na sua vida, ele vai dobrar o seu joelho e vai chorar com Deus, quebrantando o seu coração, falando: Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu sou uma pessoa muito carnal, eu preciso ser consertado. Por mais que esteja andando na linha, eu preciso ser consertado todos os dias. Como eu falo para vocês, não para a glória do homem, porque
a glória de Deus, mas a minha mãe, eu vejo a oração dela, e ela é uma pessoa de oração, uma pessoa, graças a todo mundo conhece aqui, é uma pessoa fervorosa, mas ela, na oração dela, fala: Deus, eu sou falha, eu sou pecadora, eu preciso do Senhor, venha me arrebentar. Isso é uma oração de uma pessoa que tem um coração de adorador, porque por mais que esteja tete a tete com Deus, é uma pessoa que reconhece a sua fraqueza, que reconhece a sua falha. E hoje nós vemos poucas pessoas com um coração desse, porque mais decreta a Deus, mais manda Deus fazer alguma coisa, do que se humilha perante a presença de Deus. Aleluia. Aonde foi o nosso coração quebrantado e contrito, aonde a gente se aproxima de Deus falando: Deus, por mais que o Senhor me deu talentos, por mais que o Senhor me deu dons, eu ainda continuo sendo um miserável dependente da tua graça. Por mais que eu tenha salvado 500 almas aí fora, eu ainda sou falho pecador, dependente da graça do Senhor. Eu não devo, Pai, me esbanjar pelos talentos que o Senhor me deu. Eu não devo ser alguém superior aos outros, não. Porque eu sou falho pecador, é o Senhor que tem que aparecer em minha vida. Aleluia. Davi, por exemplo, ele foi um rei, um exímio rei naquela época, e foi ele que escreveu o Salmo 51. E ele fala na sua fraqueza, este Salmo, verso 17, falando com Deus: Senhor, o Senhor abaixa os soberbos. Tiago fala: o Senhor resiste àqueles orgulhosos, mas todo aquele que, por mais que tenha status, se aproxima do Senhor com humildade, o Senhor vem com a sua graça e exalta essa pessoa. Deus vai sempre abater os orgulhosos, um dia ou outro Ele vai abater. O tempo de Deus é perfeito, pode ser não nessa terra, pode ser não nessa terra, mas no juízo essas pessoas já estão o destino para o lago de fogo. Porque orgulho, ego inflado, Deus abomina, Deus não gosta. E pessoas que se dizem pregadores, cantores, que estão fazendo a obra do Senhor, mas têm um coração egoísta e orgulhoso, não é um adorador. Faz a obra, salva almas, mas quando chegar na porta do céu não entra. Está salvando, está curando, está profetizando. É um homem e mulher de Deus aqui na terra, mas no céu não entra. Porque o coração está orgulhoso, o coração está egoísta. Deus me deu o que eu tenho e eu vou me sobrepor sobre as pessoas com o que eu tenho. Não, não, não. É pela graça dele que você tem o que você tem. É pela graça dele que você tem a sua família. É pela graça dele que você tem alguém com você. É pela graça dele que você tem trabalho, que você tem alimento, tem investimento. É tudo pela graça, talento, tudo é pela graça. Nada é mérito nosso. Aí se você fala para mim: mas Salomão ele pediu, Deus deu sim. Mas não por mérito de Salomão, a sabedoria e a riqueza, mas foi pela graça e misericórdia de Deus que deu para ele. É tudo pela graça, irmãos. Então uma pessoa que tem um coração adorador, o sacrifício dessa pessoa não é jejuar, não é buscar monte, mas é se quebrantar todo dia perante a presença de Deus. Oh, glória a Deus. Subir monte, irmãos, tem que subir sim. Ter um momento com Deus. Jejuar, tem que jejuar sim, ter um momento com Deus. Mas o foco principal é o seu sacrifício, onde você quebrando o seu coração, rasga o seu coração com Deus. Onde você fala: Deus, eu estou aqui dependente da tua graça. Senhor, se eu estou caminhando, se eu estou na igreja, se eu estou tendo oportunidade, é pela tua misericórdia. Aleluia. É porque o Senhor viu algo em mim que eu não vejo. O mundo pode ver algo em mim, mas é algo terrenal. Mas o Senhor vê algo em mim que é algo que vai frutificar para o teu reino. Como eu preciso do Senhor. Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Então um coração de adorador, pessoa que tem um coração, ela tem essa característica da humildade. Ela não se acha melhor do que ninguém. E até mesmo quando, por mais que ela tenha mais conhecimento que a outra pessoa, quando ela vai conversar, ela sabe ouvir a outra pessoa. Ela se cala, porque ela quer aprender com a outra pessoa. Por mais que a pessoa não tenha conhecimento, ela vai escutar e vai aprender. Porque reconhece que Deus pode usar qualquer um para falar. Não é só ela que buscou conhecimento. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus usa as crianças para falar com certas pessoas. Então a gente não deve desprezar ninguém no nosso meio. Paulo fala em uma passagem que nós temos que olhar um para o outro como superioridade, a olhar para o outro, a pessoa próxima, eu olhar para a Celina, como superior a mim.
Ah, mas ela não tem tanto conhecimento, pastor. Ela tem em Deus. Eu vou ouvir ela, eu vou olhar para ela como superior a mim. Eu vou olhar para o irmão Márcio como superior a mim. É assim que Paulo fala. Um coração de adorador jamais vai olhar para outra pessoa com um olhar altivo. Vai olhar por baixo, aprendendo com a outra pessoa. Amém. Jesus, ele veio nessa terra nos mostrar isso. Ele era Deus. Ele poderia mandar os apóstolos, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Não. Ele mesmo veio e operou milagres. Ele serviu ao povo. Ele veio para servir. Ele serviu a todos, curando os enfermos, expulsando demônios, libertando famílias, desgastando o seu corpo físico para servir. Deixando os apóstolos descansando para futuramente eles trabalharem. Mas naquele momento ele serviu ao reino do Pai e serviu ao povo, olhando para o outro superior a si mesmo. E ele é superior a todos nós. Mas ele ensinou nessa carne o que? Eu vim para mostrar a vocês como devem andar. Eu vim mostrar para vocês como vocês devem me seguir. Eu vim encarnado aqui para salvar vocês, mas para mostrar para vocês que um verdadeiro adorador, ele se humilha todos os dias. Jesus precisava falar com o Pai, se humilhar perante o Pai? Não, ele é Deus. Mas nessa carne ele veio e falou assim: eu vou subir um monte para falar com meu Pai, me quebrantar com meu Pai, para mostrar para o meu povo que todo dia você tem que se quebrantar com Deus. Todo dia você tem que ter essa humildade com Deus. Porque é pela graça. Um coração de adorador. Tudo que temos pertence a Ele. Só o Senhor é Deus, Pai. Aí em Salmo 51, então, Davi ele escreve em seu momento de dor. Porque ele tinha pecado. Vocês conhecem Betseba. Ele olhou para uma mulher linda se banhando ali da sua sacada. E ele acabou adulterando com ela e matou Urias, o esposo da mulher e seu amigo. Um pecado abominável de adultério e de homicídio. Davi não deveria nem entrar no reino do céu com isso. Mas aí ele escreve no Salmo 51, aonde no Salmo 51 tem uma tristeza tão grande naquele salmo, mas um quebrantamento tão maravilhoso. Aonde em certo versículo ele fala: Senhor, o Senhor me deu várias coisas. Estou apenas com as minhas palavras, amém? O Senhor me deu várias coisas para vocês entenderem. Ele me deu várias coisas, Senhor. Mas eu pequei contra o Senhor. E tinha tudo na minha mão de mão beijada. E eu pequei contra o Senhor de uma maneira cruel. Porque eu matei o meu amigo. Cometi um homicídio. Que o Senhor falou que não era para fazer isso. E eu adulterei com a mulher. E eu quebrei os mandamentos do Senhor. Então, Pai, eu sei que por olhar do Senhor, eu não deveria estar na tua presença falando com o Senhor. Só que eu só te peço uma coisa. Está lá no Salmo 51. Não afasta de mim, olha que lindo isso, a tua presença. Porque Davi sabia que ele tinha pecado horrivelmente contra Deus. Quebrou o mandamento de Deus. O mandamento que ele, Deus abençoe, versículo 11, Salmo 51, que ele aprendeu com seus pais em servir a Deus e em seguir os mandamentos que passou para Moisés. Não matarás, não adulterarás, mas ele fez isso. Então seu coração, ele se sentia afastado de Deus, como Adão estava lá no Éden, quando pecou. Aí ele vem com uma oração quebrantada, que eu falei para vocês: Deus não despreza um coração quebrantado. Por mais que eu tenha pecado contra Deus, para os seus olhos foi um pecado horrível, chega para Deus como Davi chegou e rasga o seu coração com Deus, se arrepende. Davi chegou ao Senhor: eu tenho tudo aqui, tenho riquezas, tenho mulheres, mas eu pequei contra o Senhor. Pode tirar tudo de mim como consequência, pode tirar, mas não afasta de mim a tua presença. E não afasta de mim a presença do teu Santo Espírito. Porque Davi reconhecia que ele só era o que é, rei, segundo o coração de Deus, com as características de um homem bom, porque era o Espírito Santo que o capacitava. Não vinha dele. E ele sabia disso. Porque se Deus se afastasse, ele se afastasse de Deus, se Deus não quisesse mais Davi na sua presença, apenas um olhar de Davi, amém? Se Deus não quisesse Davi na sua presença, Davi ele não conseguiria mais reinar como reinou. Davi não conseguiria mais ser como ele era. Um rei bom que ajudava pessoas, que guerreava firmemente e ganhava as guerras. Porque toda a guerra que ele ganhou, todo o conselho que ele deu para o povo, não foi segundo o coração dele, não foi segundo o coração do Espírito Santo. Foi um rei maravilhoso naquela época, de coragem, mas isso tudo graças ao Espírito Santo. E ele sabia disso.
Então ele mostra para nós que um adorador verdadeiro, ele não liga para o status que tem na sua vida, se é rico, se é pobre, se tem boa índole, se não tem, não. Um adorador verdadeiro sabe que para ser algo bom nessa terra, para ser um verdadeiro adorador, para fazer a obra do reino, para estar próximo de Deus, levar Deus para as pessoas, a pessoa tem que ter humildade. A pessoa tem que reconhecer que a graça vem de Deus, que os talentos vêm de Deus, que o seu status veio de Deus, não veio de você. Aí vem os coaches hoje em dia e fala assim: olha, você conquistou com a sua força. Mentira! Mas pastor, eu batalhei, suei, mas quem te capacitou a batalhar? Quem te capacitou a estar ali todo dia perseverando para conquistar o que você conquistou? Foi Deus, não foi você não. Se fosse pela sua casa, você tinha se abatido há muito tempo. Você tinha parado em 3, 4 meses de processo. Mas você continuou, porque o Espírito Santo estava te fortalecendo. Então é por Ele, é por Cristo, é por Jesus, é pelo Espírito Santo que nós temos essa humildade. Entenda isso. Jamais vamos falar assim agora: olha, eu sou humilde. Não, você não é humilde não, irmão. Eu nunca vou falar isso. Eu vou falar: olha, quando a pessoa fala assim: ô pastor, você é muito humilde. Não, eu não sou. Eu sou vil. Quem me dá humildade é o Espírito Santo que está comigo. Amém. A honra é dele. Ô Senhor maravilhoso. Tudo de ruim que eu fizer, sim, sou eu. Eu falei no grupo uma vez lá que eu participo de pregadores da Assembleia, e falei assim: gente, é interessante como é que as pessoas se acham demais. Porque quando a pessoa está sofrendo um xingamento, você é burro. Eu recebi uma excelência, você não é burro, você é inteligente. Uma excelência, você é burra, você é isso, você é aquilo. A pessoa tem mania de quê? Ficar com raiva. Meu irmão, eu aceito numa boa. Porque eu sou carne, realmente sou ruim, sou burro, sou isso mesmo. Eu sou ruim. Mas o Espírito que é em mim é bom. Aleluia. Então se você vê algo bom em mim, ou pastor, você é humilde, você é isso, você é aquilo, exaltando a mim, não sou eu não. É o Espírito Santo que está comigo. A honra é dele. Então eu não fico com raiva. Olha o exemplo, irmãos. Eu não fico com raiva quando alguém me xinga, porque é verdade, pode me xingar à vontade. Eu sou ruim, essa carne é ruim mesmo. Mas o Espírito Santo é maravilhoso. A honra sempre será dele. As pessoas têm mania de se engrandecer quando recebem elogio. Ah, você prega bem, você canta bem, você faz isso. Não, irmão, eu não. É Jesus, é o Espírito Santo. Agora quando te xinga, pode aceitar um xingo sim. Pode aceitar sim. Eu sou isso mesmo, Deus te abençoe. Você está certíssimo, é isso mesmo que eu sou. Só que o Espírito Santo que está em mim trabalha nesse meu mau caráter. Amém. E ele me faz ser um caráter maravilhoso para a honra e glória dele. É dessa maneira que nós temos que olhar. Às vezes você briga à toa, irmão. Você é filho de Deus. Você reconhece que você é ruim. Quando nós entramos para a presença de Deus, nós reconhecemos que essa natureza ela é vil. E se não fosse pelo Espírito Santo que trabalha em nós continuaríamos sendo ruim para o mundo. Mas é pelo Espírito Santo que transforma em nós cada dia uma santificação para glorificar o nome de Deus no mundo, na qual não somos mais vil para o mundo, mas somos a glória de Deus para o mundo. É pelo Espírito Santo. Então Davi entendeu o recado: Senhor, eu preciso do Senhor, porque se não for o Senhor na minha vida, como eu vou te adorar? Se o Senhor não estiver comigo, como eu vou elevar o meu louvor e chegar ao teu céu o meu louvor? Não vai. Tem muitos adorando da boca para fora. Eu falei na mensagem anterior. Em João 21, 15 a 17, abre por favor. Evangelho quem puder. João capítulo 21. João capítulo 21. Louvado seja Deus. João capítulo 21, verso 15 a 17. João 21, 15 a 17. Olha só. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que eles? Ou seja, ô Pedro, você ama a mim mais do que esses discípulos, seus irmãos em Cristo, em mim? Ele respondeu: sim, Senhor, amo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta então as minhas ovelhas. Primeira indagação. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tornou a perguntar Jesus a Pedro: Simão, filho de João, segunda vez, ama-nos? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta então as minhas ovelhas. Terceira vez.
Perguntou-lhe pela terceira vez: Pedro, Simão, filho de João, me ama? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Com certeza, se eu tivesse lembrado Pedro, eu já logo lembraria. Peraí, Jesus está me perguntando se eu amo ele pela terceira vez. Por que está duvidando? Aí vem na minha memória: peraí, eu traí ele lá atrás. Ele estava sendo preso, passou pela corredor ali de Roma, e eu o vi, ele me viu, sendo que eu neguei ele, falando que eu não conhecia ele na frente das pessoas. Eu neguei ele 3 vezes. E ele agora me pergunta se eu amo ele 3 vezes. Lógico que eu vou me entristecer. Por quê? Porque eu vou me lembrar do passado. E Jesus confia em mim, será? Será que ele realmente confia que eu amo ele? Porque eu neguei ele 3 vezes no momento que ele mais precisou de mim, eu neguei ele. Aí Jesus fala, de novo: me ama, Pedro? Pedro com o seu pensamento pensando lá atrás. Aí respondeu Pedro, triste, mas respondeu: Senhor, tu sabes tudo, o Senhor é onisciente, o Senhor é Deus, tu sabes que eu te amo. Aí disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O amor de Jesus é tão lindo, vaso, que ele transborda em suas palavras uma compreensão do que Pedro estava sentindo lá atrás, quando negou a ele. Como assim, pastor? Não tem ninguém, já falei isso para você, não tem ninguém melhor do que Deus, Jesus, para compreender o que você e eu pensamos e passamos. Então, naquele momento de um diálogo com Pedro, para Pedro se tornar um líder do que ele foi, um líder da igreja, Jesus estava moldando Pedro para fazê-lo lembrar que ele negou Jesus 3 vezes atrás. Só que Jesus estava assim para ele: Pedro, eu te amo. Pedro, você me negou lá atrás, mas eu acredito no seu amor. E sabe, este amor que eu estou mostrando para você aqui agora, nessa conversa, Pedro, este amor você vai ter que ter com seus ofensores quando te atacarem lá na frente. Pedro, este amor que você está tendo comigo aqui agora, que eu estou te mostrando, você vai ter com essas ovelhas que você vai ter que apacentar. Quem são elas? Os discípulos. Porque liderou os discípulos do Senhor. Você agora, Pedro, vai ter que suportar afrontas. Pedro, agora você vai ter que passar por coisas que você nunca passou. E para você passar por isso, Pedro, lembra desse meu amor com você aqui agora. Porque eu acredito que você me ama. Porque você realmente está comigo aqui. Você se arrependeu. Eu vi lá, quando eu me ressuscitei, quando eu apresentei-me para Maria Madalena, eu lembrei do seu choro. Eu vi você no cantinho chorando de arrependimento, de ter me negado 3 vezes perante as pessoas. Mas Pedro, isso para mim não é nada, porque eu conheço seu coração quebrantado e contrito, Pedro. Aleluia. Pedro, você tem a humildade do meu espírito em você, Pedro. O meu espírito te escolheu, eu te escolhi, e você vai apacentar. E este amor que eu estou tendo para você agora, lembrando você do que você fez comigo, mas para te moldar, é para você também ter esse mesmo amor para aqueles que for te trair na frente. Olha só, um amor verdadeiro de Cristo, ele sempre vai abraçar aquele que tem o coração quebrantado. Se Pedro não tivesse arrependido lá atrás, Jesus não teria essa conversa com Pedro, teria com outro discípulo. Porque não vamos se achar especial também não, que Deus sempre pode escolher outra pessoa para poder fazer a obra. Mas aí Pedro se arrependeu. Pedro se humilhou lá atrás. Aí Jesus lembrou dele, falando que Maria Madalena avisa a Pedro e aos meus discípulos que eu voltei. Aí Pedro se sentiu amado. Aí agora Pedro demonstra o seu amor para Jesus. E aí olha para você ver, foi tão forte essa conversa, que depois que Jesus foi assunto ao céu, lá no Senado, o povo reunido, Atos 2, o povo reunido para orar, os discípulos reunidos para orar e receber revestimento do céu, ali Pedro foi usado tão tremendamente pelo Espírito Santo, que mais de 3.000 almas foram salvas para a honra e glória do Senhor. Uma pessoa que tinha traído Jesus lá atrás, mas essa conversa com Jesus foi o ponto crucial na vida de Pedro. Tu me amas, Pedro? Pois é, eu também te amo. Por isso eu tenho essa conversa com você. Porque você se arrependeu lá atrás. Você demonstrou um coração quebrantado lá atrás quando negou a mim. Diferente de Judas. Que Judas traiu Jesus, mas não se arrependeu. Porque remorso é diferente de arrependimento. A pastora Adriana até pregou esses dias sobre arrependimento e remorso, eu lembro. Remorso, Judas ele jogou as moedinhas lá, tendo remorso do que fez com Jesus, ele não se arrependeu. Porque se tivesse se arrependido verdadeiramente, como Pedro se arrependeu, com certeza Jesus apareceria ali para Judas num certo momento, ali antes de se enforcar,
e iria salvar Judas. Mas Judas não se arrependeu, teve remorso. Ou seja, Judas não era um adorador verdadeiro. Judas era uma pessoa egoísta, orgulhosa, avarenta, que ainda não se mostrou arrependido, ou não sentiu, ou não quis sentir a graça de Jesus. Mas Pedro não. Pedro nos ensinou que um coração arrependido, contrito, humilde perante os pés do Senhor, Deus jamais vai desprezar. Por mais que você tenha negado com as suas atitudes aí afora, por mais que você tenha negado Jesus com os pecados que você comete, se você chega até os pés de Jesus se arrependendo, com o coração quebrantado, realmente arrependido do que fez, Jesus ainda te abraça e te ama. Um adorador verdadeiro jamais se afasta do trono da graça. Está sempre pertinho com Jesus. Então essa é uma outra característica, um coração quebrantado. Todo adorador verdadeiro tem um coração quebrantado. Em Salmo 100, verso 4 fala: entrem por suas portas, pelas portas de Deus, com ações de graças. Aí vemos aí em Lucas 7, verso 36 ao 50, a mulher que ungiu seus pés, como exemplo de uma pessoa que entrou pelas portas e adorou a Jesus. Aí eu venho falar para vocês a outra característica que um adorador tem: a gratidão como combustível. Todo adorador verdadeiro de Deus, ele é grato por tudo. Até nas circunstâncias difíceis da vida, ele é grato por tudo que Deus é. Obrigado, papai. A mulher, a pecadora que foi ungir Jesus, os pés de Jesus, ela era indigna. Eu já preguei sobre essa mulher. Ela era indigna perante a sociedade. A sociedade a desprezava, os fariseus a desprezavam. Aqueles homens que se diziam próximos de Deus porque sabia da Torá, a desprezavam. Mas a mulher chegou com coragem aos pés de Jesus, sabendo que era indigna de estar perto daquele homem, mas se ajoelhou, se humilhou perante ele, característica de adorador, e falou e começou a chorar aos pés dele, lembrando o seu passado e sentindo a virtude daquele que estava salvando naquele momento. Começou a ungir, e com seus cabelos estava ali, secando os pezinhos de Jesus. E quando Jesus dava uma lição de moral para Simão, o leproso. Olha só que interessante. Essa mulher mostra para a gente que um adorador verdadeiro, ele se quebranta, ele se humilha, mas ele também, ele é grato por tudo. Por mais que a vida tenha sido ruim, essa pessoa é grata por ter conhecido Jesus. Aquela mulher, quando chegou aos pés de Jesus chorando, com certeza tinha um choro de gratidão ali também. Por quê, pastor? Porque na frente dela ela reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, Senhor, graças ao Senhor eu estou aqui nos seus pés, porque o Senhor me permitiu estar aqui ajoelhado perante os teus pés. Eu não mereço estar aqui perante o Senhor porque eu cometi, no pensamento dela, porque eu cometi isso, cometi aquilo, coisas indevidas eu fiz, mas o Senhor está me deixando encostar no Senhor. E eu estou sentindo uma virtude tão grande no Senhor, Jesus, que eu nunca senti. Que virtude é essa, mulher? É o teu amor pela humanidade. O teu amor por uma pessoa pecadora que o mundo desprezava, mas que aos seus pés se humilhou querendo salvação. Que aos seus pés se humilhou querendo libertação. Senhor Jesus, eu não quero mais viver a vida que eu estava vivendo. Senhor Jesus, eu não tenho mais o que viver. Senhor Jesus, eu até queria mesmo ceifar a minha vida, mas o Senhor está aqui e o Senhor vai me dar essa vida que eu preciso. Nós temos que ser gratos por ter Jesus em nossas vidas, irmãos. As pessoas acham que a gratidão deve ser porque Deus te deu um copo de água, Deus te deu um carro, Deus te deu um alimento. Não, meu irmão. A gratidão não é por isso, não. A gratidão é por Ele ter te aceitado na vida dele, por Ele ter te escolhido, te amado primeiro. A gratidão nossa a Jesus é por Ele ter morrido e sacrificado por nós, por Ele ter sofrido na cruz por mim e por você. A gratidão nossa é por Ele estar à direita do Pai até hoje intercedendo por mim e por você. Ele não para, Ele não descansa as suas orações por mim e por você. A nossa gratidão a Ele não é pelo que Ele dá para nós, mas é pelo que Ele é em nossa vida. Isso é um adorador verdadeiro, que agradece
Conhece a Deus em todo o tempo, não importando as circunstâncias, mas em todo o tempo está adorando a Deus. Em Atos 16, 25, abra por favor. Nós vamos ver um exemplo de dois adoradores aqui. Atos 16, 25. Glória a Deus. Aleluia. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Eu quero que vocês frisem isso aqui, porque Paulo e Silas, eles foram presos porque uma mulher vidente, usada pelo demônio, estava ganhando dinheiro por conta das suas vidências. E quando Paulo e Silas passavam, ela falava: olha lá os filhos de Deus, olha lá os servos de Deus Altíssimo. Para nossos olhos estava elogiando, mas não, era o diabo atacando o ego deles. E aí Paulo repreendeu e expulsou o demônio daquela mulher. Aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam usando aquela mulher para ganhar dinheiro com as vidências, não teve mais a mulher para poder ser vidente, porque o demônio não estava mais na mulher. Perderam o lucro. Aí eles falaram com Roma: opa, vamos prender aqueles homens lá, porque ele fez a gente perder nossa renda. Prenderam Paulo e Silas. Paulo e Silas foi para a cadeia. Só que chegando lá, diz a história que Paulo e Silas só tomaram chicotadas, que era o fragão romano, que era um método de castigo romano para quem tinha cometido algo abominável à sociedade. Então tomaram chicotadas, e além das chicotadas que eram cruéis, que se não me engano era 40 chicotadas menos 1, era 39 chicotadas, prenderam eles numa madeira, onde a posição que eles ficavam era muito desfavorável, dolorida para os ossos da perna e da coluna. Imagina, as costas arrebentadas de chicotada, sangrando, com cortes. Você sabe que arde, sabe que dói. E ainda por cima as pernas e a coluna numa posição desfavorável na prisão. Era para eles fazer o quê? Chorar, reclamar e não querer mais saber de Deus. Olha, por sua culpa eu estou aqui. Nós fomos fazer sua obra, expulsar o demônio, e a gente está aqui agora sofrendo. Eles fizeram isso? Não. Olha o que é um adorador. Circunstâncias difíceis. Dor física, dor emocional. Mas eles ali estavam o quê? Orando e cantando hinos a Deus. A dor estava lá, arregaçando eles. Não tinha remédio de dor. Ô Senhor, o Senhor é bom. E a dor lá, arregaçando. A dor na perna arrebentando, a dor na coluna arrebentando. Mas estava lá: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Lindo. Em momento de dor, irmãos. Em momento de circunstâncias que eles nem sabiam se iria ser salvo dali ou não. Porque dali provavelmente eles iriam ser mortos. Mas ali na circunstância desfavorável, eles tinham uma esperança no Deus que eles serviam. Eles tinham uma fé no Deus verdadeiro que eles serviam. Olha, se nós estamos aqui, Silas, é porque Deus quis. Se nós apanhamos, rapaz, vamos adorar a Deus, porque nós estamos fazendo isso por amor a Ele. Ele passou por algo muito pior por nós. Vamos exaltá-lo. A cada chicotada, um glória a Deus. A cada dorzinha aqui na coluna, um glória a Deus, Silas. Vamos adorar, vamos louvar. Eles começaram a cantar. Aí os presos foram escutando. Só que além dos presos escutarem, quem escutou? Papai. Papai, glória a Deus. Aí Deus, olhando aquela adoração daqueles dois adoradores ali, momento difícil da vida, o que Deus faz? Abre as celas. Papai, O carcereiro e a família foi salvo porque viu um milagre acontecendo naquele lugar. Engraçado que o carcereiro estava escuro, ele sai procurando os presos. Aí Paulo fala: opa, peraí, carcereiro, peraí, fica tranquilo, cara. Nós estamos aqui, ninguém saiu não, os presos estão tudo aqui, fica em paz. Está todo mundo aqui. Mas aí o que vão fazer? Eles vão me matar porque os presos agora estão soltos. Não, fica em paz. Aí começou a pregar Cristo para o carcereiro. E o carcereiro, diz a Bíblia, que foi salvo o carcereiro e a família. Por que foram salvos, pastor? Porque o carcereiro viu a glória de Deus em Paulo e Silas naquela prisão. Ou seja, as pessoas lá fora têm que olhar Cristo na sua vida nos momentos de dificuldade, meu irmão e minha irmã. Não é você se abater e ficar... Não! Paulo e Silas se mostraram a glória de Deus para os presos, porque cantavam em momento de dor. Exaltavam a
Deus em momentos de tribulação, que você e eu estaríamos reclamando. Senhor, minha perna está doendo, Senhor, minha coluna está doendo, esse chicotar está ardendo. Não, ele não fez isso. Ele cantava lá ao Senhor, hinos e hinos e hinos, e adorava ao Senhor em todo momento. Olha que exemplo de um coração de adorador. Isso é um adorador. É isso que o Pai busca nessa terra. Pessoas que não importa a dificuldade na vida, ainda está disposto a adorar e exaltar ao Senhor. Aonde as pessoas, vizinhos, família vão olhar para você: peraí, você não está passando por isso, não está com dificuldade financeira, você não está com câncer, por que você está louvando ao Senhor? Porque o meu Deus é todo poderoso, porque Ele é o meu Senhor, somente Ele passa na minha vida, não depende das circunstâncias, não depende de enfermidade e saúde, eu dependo somente dEle. Isso é um adorador. Ah, pastor, mas a minha família está assim, meu irmão, entrega para Deus e começa a adorar, porque é na adoração que vem a vitória, não é na reclamação não. Pastor, que prova você tem? Acabei de falar, Paulo e Silas, eles não reclamaram, eles adoraram, e as prisões foram abertas, eles foram libertos da prisão, porque adoravam ao Senhor. Irmão, que exemplo que nós temos. Sofreram chicotadas, dor nas costas, dor nas pernas, sem saber se ia ser morto ou não, mas ali louvavam e adoravam o nome do Senhor. Grave isso. Nós temos mania de ficar amuado com qualquer coisa na vida, meu irmão. Olha o exemplo na Bíblia que nós temos. E se você se amuar, se retrair, a vitória não vai vir não, irmão. É na adoração que a vitória do Senhor chega na sua vida. É na adoração, não na reclamação. E vou falar sério, na reclamação que muitos de nós temos durante o dia, o diabo toma posse disso. Opa, pera aí, eu vou atacar ali, ó. Está reclamando demais, vou atacar, viu? Eu vou arrebentar essa pessoa agora. Está só reclamando. Não tem Deus ele protegendo ela não? E ele também não? Agora quando a gente adora, quem é o diabo para chegar perto? Vai estar anjos junto com você adorando e exaltando a Deus, vai estar o Espírito Santo te enchendo de fogo. O diabo não chega perto de um adorador. O inimigo não chega perto de um adorador verdadeiro. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo fala: em tudo dai graças. Não tinha ninguém na palavra depois de Jesus, a não ser Paulo, que poderia dar um ensinamento tão maravilhoso para nós, de quando passa por tribulação e continua adorando a Deus. Porque Paulo foi um dos homens que mais sofreu chibatadas, pedradas, perseguição na vida. Ele sofreu o que sofreu, mas mesmo assim ele não deixava de dar graças ao Senhor por tudo. Senhor, eu gosto de imaginar Paulo tomando essa chibatada, porque eu imagino como ele era um homem realmente que adorava a Deus. A cada tomada, tá, aí, eita glória, papai, eu te amo. Era doído, mas ele adorava a Deus, ele exaltava. Aí quando falou: você vai ser morto lá em Roma por Nero, amém. Louvado seja o nome do meu Deus, porque eu vou morrer por amor a Ele. Amém. Eu não reclamo da minha morte. Paulo diz que para o cristão morrer é lucro, porque ele sabia que quando o cristão morre, ele vai ter uma vida eterna. Aqui é passageiro, mas quando morre, a vida eterna lá no céu, na presença de Deus. Então Paulo entendeu o recado: peraí, eu estou passando por isso, estou passando por dificuldade, passei fome, passei no 10, eu falei isso na pregação anterior, mas eu vou continuar te adorando, Senhor, porque o que importa na minha vida é a tua presença e nada mais. É a glória que me espera, que o Senhor nos prometeu para aqueles que perseverarem até o fim. Paulo mostra para nós que a adoração, a gratidão deve ser em todo momento, em todas as circunstâncias. Isto é um coração de adorador verdadeiro. Então, se você e eu não temos esse coração ainda, vamos buscar ter, irmãos, enquanto ainda dá tempo. Em tudo daremos graças ao Senhor, seja em tempos bons, seja em tempos ruins, continuaremos adorando e exaltando ao nome do nosso Deus, crendo que a vitória já está com Ele. Aleluia. A vitória, na verdade, é Ele em nossa vida. Aí agora também nós vamos falar de um coração rendido e obediente. Não é só gratidão, não é só humildade. Em Romanos 12, verso 1 fala: apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Lucas 1:31, Maria fala para Jesus assim: faça-se em mim segundo a tua palavra, que é Maria, mãe de Jesus, quando ia receber Jesus para dar à luz Jesus. Faça-se em mim, ou seja, usa-me conforme o Senhor quiser, porque o meu corpo, o meu coração, a minha alma é do Senhor. Faça de mim o teu querer. Maria entendeu um recado que muitos cristãos hoje não entendem, que a sua vida não é sua, é de Deus. O que você vive é para Ele, não é para você, não é para mim. Eu não vivo a minha vida para mim, eu vivo para Ele. Nós temos que viver para Ele. Você aceitou a Ele. Ou seja, a partir do momento que você fez uma aliança, casou com Jesus, você não vive mais para os seus gostos, você vive somente para agradá-lo em tudo. Aí é onde eu venho falar da obediência. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós fazemos o que quiser com o nosso corpo. Eu vou tatuar, eu vou fazer isso, não estou falando que é pecado não, mas vou fazer aquilo porque é meu corpo. Não, você perguntou a Jesus se pode? Você indagou a Deus se Ele quer que você fazesse aquilo no seu corpo? Paulo fala: apresentemos nosso corpo santo e agradável a Deus. As pessoas acham que é só chegar na igreja com seu corpinho e adorar. Não. Toda a sua alma, corpo, tudo em você serve de adoração e obediência a Deus. Aleluia. Tudo. Não é meio termo não, irmão. Eu tenho um coração para Deus, meu corpo é para mim. Não. Tudo seu é para Deus. Tudo nosso é para Deus. Por isso que eu falo, e a palavra fala, quem aceita Jesus verdadeiramente, a transformação vem de dentro para fora, porque muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de agir, muda o modo que você vê as coisas que você via antes como que não era errado. Agora você não, peraí, está errado, eu não posso fazer isso, não posso ser assim. Eu tenho que mudar para o meu Senhor e ser como Ele quer que eu seja. Porque diz Paulo que ele não vive mais para ele. Eu vivo conforme o Senhor quer que eu viva. O Senhor vive em mim. O meu corpo não mais me pertence, mas pertence ao Senhor. Amém. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo, ele viu Jesus na cruz, ele entendeu o recado, que Jesus entregou o seu corpo por nós. E por que nós não podemos entregar o nosso corpo por ele? Porque tanta gente insiste em viver como quer, sabe? Ser como quer, ao invés de falar: Deus, está aqui o meu corpo santo e agradável para o Senhor. Assim como o Senhor se entregou na cruz, o seu corpo por mim, é o mínimo que eu posso fazer, é entregar o meu corpo por você também. Mas a gente faz isso? O coração de adorador entende que o seu corpo, a sua mente, o seu coração, a sua alma, tudo em sua vida é para adorar, para exaltar em obediência ao nome do nosso Deus. Em João 14, verso 15, diz Jesus, palavra de Jesus, nosso Senhor: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe que nós amamos Jesus mesmo? Aí eu faço a pergunta de Jesus para nós, que fez para Pedro: igreja, vocês me amam? Porque se vocês me amam, guardem a minha palavra. Tem gente que lê a Bíblia com o jornal. Eu vou ler aqui, quer nem saber, eu só vou ler aqui porque eu preciso ler, né? É obrigação eu ler, deixa eu ler. Tá bom, pronto. Você não está amando Jesus. Você não está guardando a palavra no seu coração. Ler a palavra, guardar a palavra, é você meditar nela, mastigar nela, falar: Senhor Jesus, fala comigo, eu quero entender a tua palavra, eu quero entender esse acontecimento aqui na história, eu quero entender o que o Senhor fez e continua fazendo até hoje. É isso. Não é ler de qualquer maneira. Guardando a tua palavra, Senhor, nós iremos mostrar que nós te amamos. Em 1 Samuel 15, 22 fala: a obediência é melhor do que sacrifício. Repito, falando sobre jejum e sobre monte, né? Porque virou um certo tipo de status. Subir monte e jejuar como algo sendo assim: eu vou ser mais santo porque eu estou fazendo isso. Não, você não vai ser mais santo porque está fazendo isso. Você vai mostrar para Deus que você depende dele fazendo isso. Não é para mostrar para pessoas que você é santo, não subir no monte e descer no monte. Não é para mostrar para pessoas que você é mais santo jejuando 40 dias. Não. Esse não é o foco. O foco é você mortificar a sua carne
ao subir monte e jejuar, falando para Deus: o sacrifício que eu estou fazendo aqui não é um sacrifício, é um gesto de obediência e amor ao Senhor. Porque tem gente que fala assim: eu estou subindo um monte, pastor, porque eu estou pagando o preço aqui, irmão. Isso não é sacrifício para Deus, não. Sinto muito informar, mas não é. Eu estou jejuando, pastor, e estou pagando o preço. Deus te pediu fazer isso? Ele mandou fazer em obediência e amor, não em sacrifício. Tem diferença. Senhor, eu vou jejuar ao Senhor por amor ao Senhor, porque eu quero me aproximar do Senhor. Certo? Senhor, eu vou subir um monte para me aproximar de Ti. Não é sacrifício, Pai, mas por amor que eu tenho ao Senhor, eu vou subir ao monte porque eu quero me aproximar do Senhor. Certo? Mas falar que você está pagando o preço, o maior preço Jesus já pagou. Glória a Deus. Nós não pagamos nem 1% do que Ele pagou na cruz por nós. Então, quando a gente faz esses sacrifícios, na verdade é gesto de obediência e amor a Jesus, que é necessário. Nós precisamos demonstrar para o nosso Senhor que nós o amamos, não apenas meditando na palavra, mas jejuando, consagrando, adorando a Ele todo o tempo, subindo um monte para falar com Ele. São gestos de amor a Ele, gestos de obediência à sua santa palavra, mas não de sacrifício. Aí vem lá em Samuel e fala: a obediência é melhor do que o sacrifício. Quando na madrugada despertamos para orar ao Senhor, não é sacrifício, é obediência e amor ao Senhor. Porque a palavra fala: a obediência é melhor do que o sacrifício. Não é sacrifício, porque o sacrifício maior Jesus já fez por nós. Então, finalizando essa mensagem, e a terceira parte fica para a próxima mensagem. Saíram 4 partes também. Faça um autoexame na sua vida. Quero chamar a irmã Adriana, em nome de Jesus, a missionária Alessandra, para estar aqui consagrando o pão e o suco em nome de Jesus, o corpo e o sangue de Cristo. Façamos um autoexame. O nosso coração está quebrantado diante de Deus, reconhecendo a nossa dependência total dele em tudo na nossa vida? Ou só em partes? Senhor, eu dependo do Senhor para esse trabalho aqui, mas o resto pode deixar que eu cuido. Nosso coração está meio termo ou está completo perante o Senhor? O nosso corpo: Senhor, eu vou vestir assim aqui na tua casa, lá fora vai ser da minha maneira que eu quero. É meio termo. Você está agradando a Deus ou se agradando em todo o tempo? Um coração de um adorador verdadeiro é quebrantado e satisfaz aquilo que Deus quer, não o que você quer, não o que eu quero. Nós vivemos para o agradá-lo, e a nossa dependência a Ele é todos os dias. Não é só no culto, não é só na casa do irmão louvando a Deus lá, não. É em todo momento. A nossa dependência a Ele tem que ser. Nós estamos cultivando uma gratidão diária a Deus por o que Ele é e pelas suas bênçãos. Porque nós temos mania de somente agradecer a Deus quando temos tudo em nossa vida. O Senhor é bom, Pai. Olha só, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho aqui um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um alimento, eu tenho um vestimento, eu tenho água. Eu tenho tudo, Senhor. Glória ao Senhor. Nessa hora é fácil. Mas e quando vem as aflições? Você agradece a Deus? Eu não estou falando para agradecer a Deus pelas aflições que você está passando, mas agradecer a Ele por Ele estar com você nas aflições. Você agradece? Às vezes nós reclamamos. Mais enche a boca para reclamar do que agradecer a Deus quando os problemas vêm. Aí Deus fala para nós: vocês estão cultivando a gratidão a mim todos os dias, não importando a dificuldade da sua vida? Porque um adorador verdadeiro é grato a mim todos os dias. É grato a Deus em cada momento da sua vida. Existe alguma área em nossa vida onde nós ainda resistimos a se render aos pés de Jesus? Senhor, eu ainda não consegui vencer este pecado aqui, este pecado de estimação, onde só o Senhor e eu sabem. Então, Senhor, está difícil eu servir ao Senhor, meu irmão. Entrega para Deus. Joga para Deus. Fala: Deus, eu preciso largar esse pecado. Eu não estou conseguindo sozinho, mas o Senhor é o meu Deus, eu vou conseguir largar. Você tem que ter a firmeza na sua fé, irmãos, de que Deus está com você em todo o tempo. Assim como Ele não abandonou Davi naquele pecado horrível, Ele não te abandona. Ele ainda te chama para os pés dele. Como aquela mulher pecadora se ajoelhou perante Ele, Ele não rejeitou.
Jesus poderia muito bem rejeitar como os fariseus rejeitavam, mas não. Ele deixou ele se aproximar e ungir os seus pés. Por quê? Deus mostra para nós, não importa o que você fez, só vem até mim e se arrepende que eu quero você para mim. Ô papai maravilhoso. Eu quero você dependente da minha graça, dependente do meu poder. E aí eu finalizo essa mensagem falando que Deus falou para Paulo. Jesus falou para Paulo: o meu poder, Paulo estava triste. Senhor, eu tenho um espinho na carne, eu estou orando para o Senhor tirar de mim esse espinho na carne, e até hoje o Senhor não tirou. O que está acontecendo? O que Deus falou para Paulo? Ô Paulo, a minha graça te basta, filho. Eu sei que está difícil você largar isso aí, mas é propósito meu ter esse espinho na sua carne. Então, continue me pedindo para tirar. Continue se esforçando para vencer esse espinho na carne. Mas a minha graça, Paulo, enquanto você continuar resistindo, tentando vencer, a minha graça te basta. E o meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar quando você se humilhar e se quebrantar nessa sua fraqueza. É assim que funciona o amor do Pai com nós. Amém? Então tenhamos um coração de adorador com essas características: humildade, gratidão em todo o tempo, quebrantamento em todo o tempo com Deus. Que a gente tenha essas características de um adorador verdadeiro e obediência ao nosso Senhor, submissão a Ele em tudo em nossa vida, dependência a Ele em tudo. Porque aí quando Jesus fala assim, o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, nós vamos ser, e seremos, e somos esses verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Amém? E as palmas exaltamos ao nome do nosso Deus.